Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o conteúdo da Química da Vida, falando um pouquinho sobre os sais minerais. Bom, os sais minerais são substâncias inorgânicas, assim como a água, que a gente já viu, que são muito importantes para o bom funcionamento das células. Então, para que a célula consiga exercer a sua função corretamente, ela precisa dos sais minerais. Selecionei alguns aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre eles, e coloquei também alguns alimentos em que a gente pode encontrá-los. Começando então pelo cálcio, importante constituinte de ossos e dentes, ajuda na coagulação sanguínea e também permite a contração muscular. Então, lembrando que as nossas células musculares executam movimentos de relaxamento e contração, e para que o movimento de contração aconteça, o cálcio é bem importante. Nós encontramos o cálcio no leite e seus derivados, os laticínios, e nos vegetais que apresentam folha verde escura, como a couve, por exemplo, tá? O sódio ele vai ser muito importante para que aconteça a passagem do impulso nervoso entre os neurônios. Então, lembrando, o neurônio é uma célula nervosa que não se encosta com outro neurônio, eles não são grudados, mas eles são muito próximos. Entre esses neurônios acontece a transmissão do impulso. E para que esse impulso não se perca, o sódio, assim como o potássio, que a gente já vai ver, são extremamente importantes. O cloro vai atuar na composição do ácido clorídrico, que vai diminuir o pH estomacal. A gente encontra naturalmente o cloro na cebola. Enxofre. Então, o enxofre vai participar na formação das proteínas, O enxofre faz parte de muitas proteínas. Auxilia também na atividade metabólica. Nós encontramos no repolho e no alho. Em outros também, Coloquei só alguns exemplos aí. O fósforo. O fósforo é um sal mineral muito importante. Ele vai atuar na participação de duas moléculas que são fundamentais para o nosso organismo. Na verdade, três, O DNA e o RNA, que são o nosso material genético. Então, para a formação do DNA, a gente precisa dos nucleotídeos, que são as pequenas unidades que vão formar a nossa cadeia de DNA. Nós veremos isso mais para frente. E o RNA também, E nós também encontramos o fósforo na molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato. É a molécula que guarda energia para as nossas células. Então, nós ainda vamos aprender sobre isso, mas o processo é, quando a gente se alimenta, o nosso corpo degrada a glicose, quebra a glicose, e como resultado, essa energia da quebra das ligações químicas ali da glicose fica guardadinha numa outra molécula, que é o ATP. Para a formação desse ATP, se utiliza o fósforo, Então, o fósforo é um constituinte dessa molécula muito importante. O ferro vai ajudar na composição da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que está presente nas nossas hemácias, que são as nossas células vermelhas do sangue. E essa proteína, a hemoglobina, é responsável por transportar o oxigênio para o nosso corpo todo através do sangue. E o ferro é um componente dessa hemoglobina. Coloquei ali alguns alimentos, Então, vários vegetais apresentam ferro e as folhas da beterraba também. O sushi, aquela alga, que reveste ali o sushi, também é rica em ferro. Flúor também vai fazer parte dos ossos e dentes, e o flúor é um sal mineral que previne a cárie. Encontramos naturalmente, por exemplo, naquela sementinha de girassol. Hoje, nós encontramos o flúor também na água, então ele é colocado artificialmente na água e a gente acaba ingerindo isso, todos os dias. E um estudo comprovou que as pessoas que ingeriam essa água com flúor desenvolviam menos cárie, Então, o flúor auxilia na prevenção à cárie. O iodo é interessante. Ele é um sal mineral extremamente importante, mas ele só é encontrado em organismos marinhos, como peixe, camarão, lagosta, enfim. Como nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de alimento, ou não querem ingerir esse tipo de alimento, foi colocado o iodo no sal de cozinha. Então, esse sal que a gente consome todos os dias, se nós olharmos a embalagem, ele diz sal iodado. Esse iodo foi colocado de maneira artificial, foi implantado ali, para que a gente consuma um pouquinho todo dia. Por quê? O iodo é importante na fabricação de hormônios tireoidianos. Quando a gente não tem consumo de iodo, pode desenvolver uma doença chamada bócio,
e a gente fala um pouquinho dela depois. O magnésio vai ajudar na regulação do cálcio, atua no metabolismo e forma a clorofila. A clorofila é aquele pigmento verde que vai absorver energia luminosa para a realização da fotossíntese, no caso dos vegetais. A gente encontra também o magnésio nos grãos de pólen e em alguns vegetais também. Manganês. O manganês vai atuar na atividade enzimática. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína especial que vai quebrar moléculas. Então, por exemplo, para que a nossa digestão aconteça, nós temos várias enzimas no nosso trato digestório que quebram o nosso alimento. Essa enzima, para funcionar corretamente, às vezes precisa estar ligado a um cofator, né, a um ajudante da enzima. E o manganês, nesse caso, vai fazer parte desse processo. Coloquei ali que a gente pode encontrar manganês em alguns cereais. O potássio, já falei, extremamente importante, vai também auxiliar na condução do impulso nervoso, como eu já disse, e ele é um relaxante muscular, né? Ele auxilia ali no relaxamento dos músculos. Também vai colaborar para a secreção, para a liberação da insulina. Nós falaremos da insulina mais para frente também. Pessoal, gostaria muito que vocês acessassem o Iônica e me enviassem as dúvidas por lá, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, aqui abaixo, alguns links com sugestões de videoaulas para vocês assistirem também, um material complementar. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Um beijo e até a próxima!